Olá meus amigos, esse é um vídeo especial, pois Resident Evil é uma das franquias mais incríveis e interessantes já criadas. Tudo começou nos videogames, mas a obra chamou tanta atenção que logo conquistou o cinema, os quadrinhos, jogos de cartas e tabuleiros. Tem até RPG de mesa de Resident Evil. E quem é das antigas aqui no canal sabe que é uma das minhas franquias de jogos favorita. Se tratando de Survivor Horror, é a minha favorita de fato. Eu amo de todo o coração. E tudo isso tem motivo, e vocês vão conhecer agora. Viajando lá para 1996. Quem não se lembra do icônico primeiro zumbi na mansão lá do Resident Evil clássico? E ao passarmos por todo aquele pesadelo, nós descobrimos que tudo aquilo era fruto de um vírus poderoso, o T-Vírus, e que tudo se tratava de uma corporação que visava criar todo tipo de armas biológicas para fins lucrativos e até mesmo controle mundial, entre outras surpresas. Na verdade, essa entre aspas surpresa é uma história que poucas pessoas conhecem, principalmente pelo fato dos primeiros jogos virem em inglês e até mesmo muitas pessoas não jogaram os jogos clássicos, os jogos antigos da franquia e não conhecem essa história insana. T-Vírus, G-Vírus, C-Vírus, Uroboros e muitas outras armas biológicas, inclusive a própria criação da corporação Umbrella, só foram possíveis graças a uma misteriosa flor que habitava os confins de uma selva africana. E dessa planta é extraído o vírus progenitor. Um vírus poderoso, altamente modificável e cheio de segredos que a maioria nem imaginam. E eu vou contar agora toda a história desse vírus, sua origem, quem descobriu, por que ele é tão importante e tudo que ele pôde e pode fazer. Então vem comigo. Eu sou o Johnny e esse é o canal Mysterium TV. Antes de começar, deixa um like no vídeo, pois ele deu muito trabalho. Eu fiquei muito tempo preparando essa história e esse vídeo para vocês. Então, por favor, conta aí com a ajuda de vocês, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando, ok? Tudo em Resident Evil começou com a Sonnentrep, uma espécie de margarida que é praticamente um fóssil vivo, sobrevivente de uma era distante. Essa misteriosa planta era encontrada somente dentro de um grupo de cavernas na costa de uma região da África Ocidental. Primeiramente, ela foi descoberta por uma tribo indígena chamada Nidpai, onde muitos índios acabaram contraindo o vírus que tinham nessa flor, nessa planta, e a maioria deles acabavam falecendo. Porém, uma minoria de indivíduos acabaram se tornando mais fortes, inteligentes e resistentes graças ao vírus contido na flor. E então o chefe da tribo, curioso, passou a cultivar a flor dentro das cavernas, que acabaram recebendo o nome de o Jardim do Sol. E periodicamente o chefe da tribo fazia um ritual onde os mais fortes da tribo consumiam a planta, e os que sobrevivessem adquiriam um poder sobre-humano. Porém, nas mãos certas, esse poder poderia ser potencializado e muito. Por volta dos anos 60, Henry Travis, um explorador que passou anos circulando a África e registrando tudo, acabou encontrando a tribo e a flor. E então, mais tarde, suas anotações chegaram ao excêntrico e entusiasta Oswald E. Spencer, um homem ambicioso, pertencente a uma família aristocrata britânica, que tinha como objetivo evoluir a raça humana. E para quem não sabe, Oswald Spencer é o grande vilão por trás de Resident Evil. E ele viu na Sonnentrep a chance de realizar seu sonho. Então ele, juntamente com o cientista James Marcus e seu nobre amigo de infância e também virologista Edward Ashford, é esse mesmo que você está pensando, foram à África e passaram a pesquisar a planta. Então eles descobriram um misterioso retrovírus nela e o batizaram de vírus progenitor.
Eles descobriram que o progenitor era um vírus que modificava radicalmente as células de qualquer organismo vivo. E se o organismo receptor do vírus se adequasse ao vírus, ele poderia herdar poderes sobre-humanos tão fortes quanto aqueles apresentados por alguns indivíduos da tribo Nidipai. E inclusive, turma, o vírus poderia ser capaz de trazer a tão sonhada vida eterna. Porém, quando a Sonnentrep foi trazida para os Estados Unidos e começaram a criá-la em laboratório, foi descoberto que a planta não continha o vírus se criada em cativeiro. E então apenas sob as condições de clima, solo, temperatura certa e outras condições não descobertas que o vírus se desenvolve na planta. E então, devido a isso, uma guerra contra a tribo foi declarada para que Spencer obtivesse o controle do Jardim do Sol. E assim, toda a tribo foi dizimada. E então, um grande laboratório foi criado ali, meus amigos. E também foi criada a Corporação Umbrella, uma empresa farmacêutica para adquirir fundos para a pesquisa do vírus progenitor e também para a criação de armas biológicas. E essas mais tarde também seriam vendidas. E tudo isso foi com um único propósito, mas eu chego lá. Como resultado da pesquisa do progenitor, foram criadas 2 cepas nos Estados Unidos, e elas foram testadas em 2 cobaias humanas. A primeira cepa do vírus matou a cobaia, já a segunda funcionou, turma, só que mais ou menos, transformando a cobaia em um monstro humanoide racional, mas super poderoso e resistente, inclusive extremamente difícil de matar. E essa cobaia sim é a Lisa Trevor. E depois de várias tentativas falhas, fracassadas de tentar executar a cobaia, decidiram então manter ela aprisionada por anos para ser monitorada e mais experimentos foram feitos com ela. Inclusive, foi graças a um experimento com ela que uma icônica arma biológica foi criada no futuro. Quem sabe comenta aqui embaixo nos comentários. Agora deixa eu explicar uma coisa importante para a série e voltar para o progenitor. Com o passar dos anos, o progenitor deu origem a vários outros vírus. O primeiro é o T-vírus, que nasceu após o progenitor ser aplicado em sanguessugas. O vírus reagiu ao DNA do animal e evoluiu para o que foi batizado de T-vírus, o Tyrant vírus. Foi a primeira arma química da Umbrella, e esse vírus era altamente receptível e transmitível. Dependendo do DNA do hospedeiro e da variante virológica, a mutação era diferente, criando todo tipo de arma biológica, como os tão famosos zumbis e suas evoluções, os animais monstruosos e inclusive a arma biológica entre aspas perfeita, o Tyrant, que lógico levou muitos anos para ser completada até adquirir a tal perfeição. Porém, todos os vírus eram responsáveis somente para criar armas biológicas, e a venda dessas armas financiavam ainda mais a pesquisa do progenitor para a criação da imortalidade e da evolução do ser humano, que, como expliquei, é o grande plano de Spencer. Claro que isso vem com algumas exceções, como por exemplo o vírus Uroboros criado por Wesker. Mas aí é um assunto para outro vídeo. E para finalizar, o real plano de Spencer era criar um novo mundo, onde ele governaria uma nova espécie de super seres humanos imortais criados a partir de uma evolução induzida pelo vírus progenitor. E esse foi o real motivo de todo o pesadelo e sofrimento que aconteceu em Resident Evil. E aí, vocês sabiam dessa história? Se você sabia, comenta, e se você não sabia, também comenta o que você achou disso tudo. E agora, alerta de spoiler nesse momento. Então, se você não jogou a franquia e pretende jogar, pode fechar esse vídeo agora, pois vou falar um pouco sobre o destino da franquia e de alguns personagens. Aí já é um spoiler sério e pode estragar a experiência de quem for jogar. Então vamos lá. Como sabemos, felizmente, o plano de Spencer falhou.
pois ele foi executado por Albert Wesker. E Albert, turma, tinha seus próprios motivos para isso, e também seus próprios objetivos, que é, como eu disse, o Ouroboros. Porém, os planos de Wesker também falharam, e ele foi executado por Chris Redfield em Resident Evil 5. E a partir daí a história tomou outro rumo. Eu comentei isso porque aposto que tem pessoas que não jogou e tá vendo esse vídeo e quer saber o que aconteceu com Spencer e com o Progenitor. Com a morte de Spencer e de Wesker, o futuro do Progenitor é um mistério na série e ainda não foi revelado. Vale lembrar, turma, que eu resumi bastante, mas muito mesmo, todo esse trecho que eu citei, que eu narrei, pois senão o vídeo ia ficar gigante, ia ter 2 horas de duração. Então isso aqui é um super resumão para quem quer saber essa história do vírus Progenitor. Após os acontecimentos de Resident Evil 2 e 3, onde o vírus escapa em Raccoon City e a cidade foi simplesmente destruída por uma super bomba para evitar a disseminação do vírus e também para, sei lá, apagar os rastros ali, os vestígios, mas não funcionou. A Umbrella foi à falência, com Spencer se escondendo e trabalhando debaixo dos panos. E depois da derrota dele e de Albert, outras figuras misteriosas e novas organizações bioterroristas entraram em cena, dando continuidade à trama. E é isso, turma. Muito obrigado por assistirem esse vídeo, que fiz aí com todo amor e carinho para vocês. Se você gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Mysterium TV. Tchau, turma!